Nessa época de celebrar o nascimento de Jesus, eu trouxe uma parábola muito conhecida, mas com um olhar importante para uma sabedoria que poucos observam nela. Em Mateus 13, conta-se a parábola do semeador, um momento em que Jesus saiu de casa e sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou. E toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Os discípulos de Jesus então se aproximaram dele e perguntaram: por que o Senhor ensina ao povo por meio de parábolas? E Jesus lhes explicou: embora eles olhem, não conseguem ver o que eu faço. Embora eles ouçam o que eu ensino, não conseguem nem escutar nem entender o que eu falo. Portanto, acontece com eles o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas, mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas, mesmo olhando, não conseguirão ver. Isso acontece pois o coração desse povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se voltariam para mim e eu os curaria. E Jesus continuou explicando: mas felizes são vocês, pois podem ver o que eu faço e ouvir o que eu ensino. Digo a verdade a vocês: muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. E ele continuou: ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria a aceita imediatamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona sua fé. A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas dessa vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Você vê, podemos aprender muito com essa simples parábola. Mas deixa eu te explicar a parábola do semeador através das palavras de Neville Goddard. Mas enquanto estivermos vivendo num mundo de César, nós começamos com um pequeno e simples pensamento e nós somos o semeador. Semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Agora, quando essa semente amadurecer no seu mundo, isso pode acontecer de muitas diferentes maneiras, que você talvez até esqueça do momento em que você a plantou. E aí, quando algo acontecer com você, talvez então você dê os créditos a muitas pessoas à sua volta, esquecendo completamente que a casualidade é espiritual e que o efeito no plano físico não é casual. Não é uma causa física, é espiritual. Aquele ato que começou na sua mente
esse foi o momento que você plantou a semente. Então, depois de um tempo, você se depara com ela e colhe o que você plantou. Que todos nós, seres humanos, possamos ter a maturidade para assumir o que plantamos, consertar o que pode ser consertado, com a maturidade de um adulto, sem desculpas. E que a gente também saiba pausar e apreciar as boas colheitas das sementes que plantamos bem. Que vocês tenham um ótimo e merecido descanso e que esse momento do ano possa ser um momento de reflexão, ajustes e recomeços, sempre com fé. Fé em Deus, fé na vida e, muito importante, fé em você. Muito amor e muita luz para vocês. Namastê.